partir de hoje, então, nós começaremos a expor o livro de Daniel e a estudá-lo, a fim de aplicá-lo às nossas vidas. Eu cometi um erro a respeito de uma informação no domingo passado, o ano passado, né? Sobre o tempo em que expus Mateus. Não foram 4 anos, foram 3 anos apenas. O que foi, Rayana? Não é muito, não é? Se nós formos considerar, sinceramente, irmãos, eu tive que escolher aquilo que eu não iria falar. Eu teria ficado muito mais tempo, mas eu sei que o Senhor, em outras oportunidades, nos ensinará mais através do Evangelho de Mateus. Na verdade, o livro de Daniel era para ser o livro a termos estudado no lugar de Mateus há 3 anos, quando comecei as exposições de Mateus. Naquela ocasião, eu estava me preparando exatamente para expor Daniel, quando aconteceu aquilo que falei para os irmãos, que lendo, estudando, a fim de poder melhor pastorear a igreja, um dos autores que lia, o Mark Dever, ele falou da importância do Evangelho e de como os pastores deveriam, de tempos em tempos, evangelizar a igreja. E então, naquele momento, eu troquei o livro de Daniel e comecei a expor Mateus aqui na igreja. O Evangelho de maneira mais pura. Toda a Bíblia é lei e Evangelho. Toda a Bíblia, ela trata do Evangelho. Os Evangelhos são mais específicos nisso, por isso escolhi Mateus. Por que Daniel agora? Não é porque foi a primeira opção, é porque expus anteriormente Êxodo, um livro do Antigo Testamento, Mateus, um do Novo Testamento, já expus Jeremias, que é um profeta, e eu queria novamente voltar para o Antigo Testamento em um estilo literário que nós ainda não estudamos, para que nós possamos ter aquilo que Paulo fala, toda a verdade de Deus. E Daniel, apesar de ser um profeta, o livro de Daniel não é um livro absolutamente profético. No cânon hebraico, o livro de Daniel ele não consta entre os profetas. Ele está naquela categoria que eles chamam de escritos, junto com o livro dos Salmos, Provérbios, livros nesse sentido. E por quê? Justamente porque Daniel ele é um híbrido, né? Você tem 6 capítulos históricos e 6 capítulos de literatura profética, apocalíptica, mais propriamente dito. Então você vai perceber que haverá uma mudança muito grande quando nós chegarmos no capítulo 7 de Daniel. O livro muda completamente a sua tônica. É a partir dali que nós vamos ver, de fato, Daniel como um profeta, alguém que traz os oráculos de Deus, inclusive coisas do futuro. O começo do livro, essa primeira parte que nós vamos empreender agora, ela é bem histórica. Conta a saga de 4 jovens, em especial Daniel, não apenas jovens, né, a vida dessas pessoas que chegaram na Babilônia ainda jovens e morreram lá, e como eles sobreviveram nesse regime, nessa civilização babilônica, idólatra, extremamente ligada ao poder, às riquezas e à sensualidade, à imoralidade, e como esses jovens se mantiveram fiéis ao Senhor, servindo na Babilônia, mas não servindo à Babilônia. E por que é importante, então, nós, pessoas que vivemos no século XXI, uma igreja, em nosso contexto, voltarmos para um livro do Antigo Testamento, de 605 anos antes de Cristo? Que importância esse livro tem para nós? Já hoje nós vamos ver que a Babilônia não foi apenas uma civilização do passado, mas ela é uma ideologia, ela é uma ideia.
que percorre toda a Bíblia, de uma civilização que se organizou em volta do objetivo de contrariar o Senhor, de se rebelar contra Deus. E assim como Daniel e seus amigos, nós também vivemos em um tipo de Babilônia, e então nós precisamos saber como é que se vive aqui neste mundo, servindo neste mundo, mas sem servir a este mundo, mantendo-nos fiéis ao nosso Deus, o único e soberano Senhor. Essa é a razão de nós estudarmos Daniel. E eu queria fazer um apelo de imediato, principalmente aos jovens. Não que Daniel, no que diz respeito a faixa etárias, ele é bastante democrático, porque ele conta a história de Daniel desde a sua juventude, da sua meninice, até quando ele fica velho. Então, todas as faixas etárias serão contempladas. Mas é especialmente importante para os jovens observar o início de Daniel e seus amigos na Babilônia. Tudo aquilo que eles enfrentaram, sendo ainda muito moços, muito jovens. E nesse ponto, este livro é muito próximo daqueles que estão, de uma forma mais íntima, se relacionando com o mundo e com os seus pensamentos, que são os nossos jovens, e que precisam se armar, precisam se defender, precisam saber qual a postura adotar diante do mundo, diante da Babilônia. Então, vamos começar as nossas exposições aqui no livro de Daniel. Hoje, eu farei uma introdução apenas, a fim de nos situarmos e, depois que nós tivermos a par da situação do livro, nós teremos melhor condição de aplicar as suas lições às nossas vidas. Então, vamos começar aí, quero ler com os irmãos os versículos 1 e 2, do capítulo 1 de Daniel. Ele fala sobre a grande Babilônia e introduz tudo aquilo que acontece nos dá a razão, o contexto do que acontece com Daniel e seus amigos. Então diz assim: no terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus, e levou os utensílios para o templo do seu Deus, na terra de Sinear, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Então, eu quero começar aqui. E a primeira coisa que quero fazer com que nós prestemos atenção é justamente a primeira frase que está no versículo 2. Diz assim: o Senhor entregou Jeoaquim. Uma das tônicas aqui no livro de Daniel é o poderio dos povos. Primeiro, o reino de então, a Babilônia, o reino mais poderoso da época, com um homem à sua direção, Nabucodonosor, um homem de extremo poder, respeitadíssimo, conquistador, um grande guerreiro, um homem empreendedor, construiu uma cidade magnífica. A cidade da Babilônia, ela era tão extraordinária, tão grande para a sua época, que ela se compara às cidades modernas. A cidade de Babilônia, ela tinha em termos de arquitetura, de imponência, de cultura, de desenvolvimento tecnológico, era extraordinária. Era um povo realmente muito poderoso, fora o seu potencial bélico. A Babilônia é um dos principais reinos, mas o livro de Daniel vai falar de reinos que se sucederão à Babilônia. Depois disso, os medo-persas, os gregos, Roma.
Eles vêm em sequências, grandes civilizações, grandes soberanos, grandes imperadores. Mas o que se demonstra em todo o livro de Daniel, tanto na parte histórica como na parte profética, é o estabelecimento de um reino eterno, que superará todos os outros reinos. Esse reino é o reino do Senhor Jesus Cristo. Portanto, em toda a Bíblia, e em Daniel, de uma forma muito clara, Deus é apresentado como o soberano, o grande agente da história, a causa primária de todas as coisas. Os verbos de ação, tendo Deus como sujeito, se repetem aqui o tempo todo. Deus entregou, Deus fez, Deus realizou. Tudo o que acontece é atribuído a Deus, inclusive a queda do seu próprio povo. Não foi, podia dizer aqui que Nabucodonosor, com seu exército, seu poderio, conquistou Judá e levou o rei cativo, Jeoaquim. O que Daniel coloca é: o Senhor entregou Jeoaquim nas mãos de Nabucodonosor, rei de Judá, nas suas mãos, e também permitiu que o seu templo, o seu próprio templo, fosse pilhado. Nabucodonosor entrou em Jerusalém e roubou tudo que era do templo do Senhor e levou para o templo do seu Deus. E mais tarde nós vamos ver um dos descendentes de Nabucodonosor acaba usando esses utensílios para fazer uma grande orgia e é punido por causa disso. Mas é importante você olhar para isso. Deus entregou. Deus é o soberano da história. É o único e absoluto soberano. É quem estabelece reinos, é quem faz reinos caírem. Ele levanta e ele abate. Agora, por que esse povo está novamente cativo? Por que Deus entregou Judá nas mãos de Nabucodonosor ou da Babilônia? Só para lembrar os irmãos, nessa fase da história, o reino de Israel está dividido. Judá de um lado, capital Jerusalém, Israel do outro, capital Samaria. Israel e a sua capital, há mais ou menos 100 anos antes do cativeiro babilônico, já tinha caído sobre o principal reino daquela época, que era o reino da Assíria. Eles destruíram e levaram cativos os israelitas. Restava ainda Judá, que não havia se corrompido tanto quanto o reino de Israel, mas que também começou a realizar as mesmas práticas. E então, mais tarde, quase 100 anos depois, agora pelas mãos dos babilônicos, foi também levada cativa e sucumbiu diante do poderio de Nabucodonosor. Eu quero voltar com você para o livro de Crônicas. Na verdade, não vamos voltar cronologicamente, porque o que vamos falar isso acontece justamente nesse tempo aqui de Daniel. Primeiro Reis, melhor dizendo, segundo livro dos Reis, em primeiro lugar, o segundo livro dos Reis. Vamos lá. No capítulo 20, a partir do versículo 16. Aqui nesse texto que nós vamos ler, segundo Reis 20, a partir do verso 16, nós estamos no reinado do rei Ezequias. Nesse tempo, 80 e poucos anos antes do reinado de Jeoaquim, que foi um descendente de Ezequias, a Babilônia ainda não era um reino estabelecido e forte. Na verdade, nesta época aqui, a Babilônia estava, como
tantos outros povos, sendo dominado pela Assíria. Era a Síria o grande império da época. Qualquer profecia ou qualquer castigo, juízo de Deus que se referisse à Babilônia seria simplesmente inimaginável, porque nesta época era difícil imaginar que uma naçãozinha daquela pudesse fazer qualquer mal a quem quer que fosse. Tanto é, só para lhe dar o contexto, Ezequias se tornou um rei muito conhecido. Ele teve uma batalha com Senaqueribe e venceu, que era o rei da Assíria. Venceu extraordinariamente. O Senhor, ele agiu em favor, e os anjos dispersaram os exércitos da Síria. E ele recebe uma visita de representantes da Babilônia, que era um povo pequeno. Eles vêm para presentear, para você ter uma ideia de que, na concepção dos babilônicos daquela época, Israel, Judá, era uma nação mais forte que eles. Tanto é que eles vão lá fazer uma média, dar presentes para ter o favor de Ezequias, já que Ezequias tinha vencido a Assíria. E Ezequias, orgulhosamente, mostra todo o seu reino, abre os seus cofres, mostra os seus tesouros, e aí vem o Senhor e dá uma seguinte profecia para Ezequias. Profecias dadas pelo profeta Isaías, que era contemporâneo de Ezequias. Versículo 16 diz assim: Então disse Isaías a Ezequias: Ouça a palavra do Senhor. Um dia, tudo que se encontra em seu palácio, bem como tudo que seus antepassados acumularam até hoje, será levado para a Babilônia, nada restará, diz o Senhor. Alguns dos seus próprios descendentes serão levados, e eles se tornarão eunucos no palácio da Babilônia. Então, essa profecia aconteceu 80 e poucos anos antes de Joaquim. Alguns reis estão entre Ezequias e Joaquim, muita coisa aconteceu para pior. Uma única situação, o povo volta, que é com Josias, mas desde então há uma decadência moral, espiritual no povo de Israel. Agora vamos para o capítulo 24. Do capítulo 20 para o capítulo 24, nós temos um pulo cronológico grande, são esses 80 anos do que eu tenho falado. No final do capítulo 23, diz o seguinte, versículo 36 e 37 do capítulo 23. Joaquim tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Zebida, filha de Pedaías. Ela era de Rumá. Ela fez o que o Senhor reprova, ele fez o que o Senhor reprova, tal como seus antepassados. Aí vem a história, no capítulo 24. Durante o reinado de Joaquim, ele reinou 11 anos. Entre esses 11 anos, Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu o país, e Joaquim tornou-se seu vassalo por 3 anos. Veja, de imediato, Nabucodonosor não levou Joaquim preso, cativo para a Babilônia. Na verdade, ele fez um acordo de você fica sob meu domínio, continua reinando, desde que você pague os tributos e se submeta à minha vontade. Era uma relação, até certo ponto, tranquila entre os babilônios e Judá. Durante 3 anos foi assim. Então ele, Joaquim, voltou atrás e rebelou-se contra Nabucodonosor. O Senhor enviou, olha que interessante, Joaquim, rei de Judá, se rebela contra a Babilônia, e quem é que vai tomar satisfação a respeito disso? Veja o que diz o texto. O Senhor enviou contra ele tropas babilônicas, aramaicas, moabitas e amonitas para destruir Judá, de acordo com a palavra do Senhor, proclamada por seus servos os profetas. Basta ler Jeremias, por exemplo.
Isso aconteceu a Judá, conforme a ordem do Senhor, a fim de removê-los da sua presença, por causa de todos os pecados que Manassés cometeu, inclusive o derramamento de sangue inocente, pois ele havia enchido Jerusalém de sangue inocente, e o Senhor não o quis perdoar. No tempo de Jeoaquim, acontece o juízo do Senhor sobre Judá. Manassés, esse rei que é citado aqui, ele foi um homem muito perverso. Manassés, ele profanou o templo, ele pegou postes ídolos, imagens de outros deuses, e colocou dentro do templo do Senhor. Coisas que somente homens que não eram de Judá, de Israel, fizeram. Como Antíoco Epifânio, como o imperador Tito, chamado de a desolação, a profanação total do templo. Manassés queimou seus próprios filhos em sacrifício a outros deuses. Manassés foi um rei extremamente hipócrita, idólatra, malvado. E aí, os seus descendentes seguem o mesmo caminho. E chega o tempo de Jeoaquim, é o tempo onde Deus irá punir os pecados de Israel, de Judá. Como é que ele faz isso? Mandando o povo para o cativeiro, ou como diz aqui, removê-los da sua presença. Ali é Judá, a casa de Deus, onde Deus estabeleceu o seu templo. Deus não quer esse povo ali. Ali é onde Deus escolheu para colocar o seu nome, para manifestar a sua glória. Esse povo não é digno de estar ali, então Deus o remove da sua presença e o manda embora para ser escravo na Babilônia. Vamos para Crônicas agora. O final do segundo livro das Crônicas, no capítulo 36. Você vai ter uma ideia dessa sucessão de reis que levam ao cativeiro. A partir do versículo 5, nós lemos o seguinte: Jeoaquim tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 11 anos em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor, o seu Deus, reprova. Nabucodonosor, rei da Babilônia, atacou e prendeu com algemas de bronze para levá-lo para a Babilônia. Levou também para a Babilônia objetos do templo do Senhor e os colocou no seu templo. Os demais acontecimentos do reinado de Jeoaquim, as coisas detestáveis que fez e tudo que foi achado contra ele, estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel e de Judá. Seu filho Joaquim foi seu sucessor. Joaquim tinha 18 anos de idade quando começou a reinar. Reinou 3 meses e 10 dias em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor reprova. Na primavera, o rei Nabucodonosor mandou levá-lo para a Babilônia, junto com os objetos de valor retirados do templo do Senhor, e proclamou Zedequias, tio de Joaquim, rei sobre Judá e sobre Jerusalém. Então, os sucessores do reino foram levados. Joaquim já tinha morrido, ele morreu logo. Joaquim, o rei, foi para lá, e Nabucodonosor colocou um fantoche reinando em Judá, que é o tio de Joaquim, irmão de Joaquim, Zedequias. Zedequias tinha 21 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor, o seu Deus, reprova, e não se humilhou diante do profeta Jeremias, que lhe falava como porta-voz do Senhor. Também se revoltou contra o rei Nabucodonosor, que havia obrigado a fazer um juramento em nome de Deus. Tornou-se muito obstinado e não quis se voltar para o Senhor, o Deus de Israel. Além disso, todos os líderes dos sacerdotes e o povo se tornaram cada vez mais infiéis, seguindo todas as práticas detestáveis das outras nações.
e contaminando o templo do Senhor, consagrado por ele em Jerusalém. O Senhor, o Deus dos seus antepassados, advertiu-os várias vezes por meio dos seus mensageiros, pois ele tinha compaixão do seu povo e do lugar da sua habitação. Mas eles zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram as palavras dele e expuseram ao ridículo os seus profetas, até que a ira do Senhor se levantou contra o seu povo e já não houve remédio. O Senhor enviou contra eles o rei dos babilônios, que no santuário matou seus jovens à espada, não poupou nem rapazes, nem moças, nem adultos, nem velhos. Deus entregou todos eles nas mãos de Nabucodonosor e levou para a Babilônia todos os utensílios do templo de Deus, tanto os pequenos como os grandes, como os tesouros do templo do Senhor e do rei e dos seus oficiais. Os babilônios incendiaram o templo de Deus e derrubaram o muro de Jerusalém, queimaram todos os palácios e destruíram todos os utensílios de valor que havia neles. Nabucodonosor levou para o exílio na Babilônia os remanescentes que escaparam da espada para serem seus escravos e dos seus descendentes até a época do domínio persa, 70 anos. A terra desfrutou de seus descansos sabáticos, descansou durante todo o tempo da sua desolação, até que os 70 anos se completaram, e em cumprimento da palavra do Senhor anunciada por Jeremias. Por que Deus entregou Joaquim? Por que Deus entregou o seu próprio povo para ser escravizado pelos babilônios? Porque aquele povo, ainda que reiteradas vezes tenha sido advertido por Deus, conclamado ao arrependimento, a abandonar as suas práticas idólatras, eles se mantiveram rebeldes. Reis, sacerdotes, príncipes, povo, todos se rebelaram contra o Senhor. É interessante a expressão, até que não houve mais remédio. O cativeiro, ser expulso da terra, é o pior castigo que poderia acontecer para aquele povo. E aquele povo, por desperdiçar as chances de arrependimento, acabou sendo levado para o cativeiro babilônico. Há duas coisas aqui que nós podemos aprender deste começo aqui, dessa história que nós estamos vendo. A primeira é que Deus, o soberano, governa a história e os poderosos estão ao seu serviço. Deus governa a história, os poderosos estão ao seu serviço. Tudo que se levanta e tudo que é abatido procedem igualmente do Senhor. Vemos, inclusive, na história, que Deus levanta as nações pagãs para disciplinar o seu povo quando este abandona os caminhos do Senhor. Irmãos, não há nada na história da humanidade que não seja governado por Deus. Deus é o Senhor da história. Ele é o soberano. Inclusive, quando isso atinge negativamente a igreja ou o seu povo. Mesmo quando em momentos como esse que nós estamos vivendo, onde os valores mais caros para a fé cristã são perseguidos, e junto com os valores, aqueles que defendem, amam esses valores também são, seja perseguição física, objetiva, ou seja aquela perseguição ideológica, aquela perseguição que nos quer colocar em um submundo cultural, o que quer que seja, mesmo quando o mundo prevalece, isso está nas mãos do Senhor. Isso, primeiro, deve nos fazer ter segurança. A história não é uma sucessão de fatos que andam em círculo e vão se desenvolvendo, sempre repetindo a mesma coisa, sem um propósito final. Não, o Senhor governa a história e ela tem um propósito, ela tem um telos, ela tem um fim. E tudo que está nos acontecendo, tudo pelo que passarmos, toda a perseguição, virá do Senhor para o nosso bem. Agora, uma outra coisa, a segunda, refletindo sobre
o comportamento de Judá. Contudo, Judá se tornou escravo dos babilônios, porque o coração daquele povo desejava o que a Babilônia oferecia. Isso é importante. Por que Deus entregou-os justamente à Babilônia? Porque no coração daquele povo havia um desejo pelas coisas que a Babilônia oferecia. A Babilônia era um reino de poder, prestígio e imoralidade, associado a um culto idólatra. Já há muito tempo, os israelitas e depois os de Judá tinham à sua disposição justamente para essas coisas. Não é por causa da idolatria que eles estão sendo disciplinados, não é por causa do amor a tudo aquilo que não pertence a Deus, mas pertence aos outros povos, que eles estão sendo castigados agora. A máxima bíblica, mais uma vez, se confirma. Aquilo que nós buscamos é justamente aquilo que nós vamos encontrar. Se no coração daquele povo havia um desejo tão grande para ser igual aos babilônicos, Deus então os levou para a Babilônia e os entregou ao poder de Nabucodonosor. Uma coisa é certa, nós temos que tomar cuidado com aquilo que desejamos. Nós temos que tomar cuidado com o que o nosso coração cobiça, porque o nosso coração, dentro da vontade do Senhor, para a disciplina nossa, muitas vezes nos conduzirá justamente àquilo que nós desejamos, mas que não é bom para nós. Mais uma vez está o povo aonde o seu coração queria estar, sem saber o que aconteceria lá. Então, os judeus imitavam os pagãos, e agora eles estão na principal cidade pagã da sua época, a Babilônia. Eles estão lá porque Deus é soberano, mas porque o seu coração buscou essas coisas. Agora, voltando para Daniel, nós precisamos entender sobre a Babilônia, compreender um pouco a história dessa grande civilização, a civilização babilônica. Então, volte lá para Daniel, capítulo 1. Nós precisamos compreender o que é a Babilônia. Então, no versículo 2, versículo 1, terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou Joaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus, na terra de, qual é o nome aí? Sinear, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Nós voltamos lá em Crônicas e em 2 Reis, e nós observamos que 80 anos antes de Joaquim, a Babilônia não era um reino muito imponente. Como é que ela chegou a se tornar tão grande assim? Onde começa a história da Babilônia? O que tem a ver essa terra de Sinear? E aí nós precisamos caminhar um pouco mais longe no tempo e voltar lá para Gênesis. Então, abra sua Bíblia em Gênesis, por favor. Vamos ver como é que começa a Babilônia. Gênesis no capítulo 10. 10 depois 11. Há pouco eu tinha compartilhado no WhatsApp uma cronologia, uma linha do tempo, que mostrava a descendência desde Adão e os ramos que seguem os filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé.
como essas descendências, elas progridem na história e formam os povos, tanto o povo de Deus, que vai dar em Cristo Jesus, como aqueles que se tornam inimigos de Deus. A descendência de Cã é a descendência dos inimigos de Deus. A descendência de Sem, os semitas, é a descendência do povo escolhido de Deus, que chega a Jesus Cristo. Jefté tem uma nota muito pequena na Bíblia a respeito dele, e diz que é um povo que escolheu os mares, então se espalhou, e a Bíblia fala muito pouco deles. Mas vamos ao capítulo 10, verso 8. Fala da descendência de Cã, os camitas. Antes do capítulo 10, há uma coisa importante, no capítulo 9, versículo 18. Eu quero que você vá lá rapidinho. Gênesis 9, versículo 18. Esse é aquele episódio em que Noé, depois do dilúvio, planta uma vinha, faz vinho, bebe, fica embriagado, nu, e então um dos seus filhos, Cã, versículo 22, 9, 22, pai de Canaã, viu a nudez do seu pai e foi contar aos 2 irmãos que estavam do lado de fora. Mas Sem e Jefité pegaram a capa, levaram-na sobre os ombros e, andando de costas para não ver a nudez do pai, cobriram-no. Quando Noé acordou do efeito do vinho e descobriu que seu filho caçula, o que seu filho caçula havia lhe feito, disse: maldito seja Canaã, ou Cã, escravo de escravos será para seus irmãos. Quando nós pegamos um contexto bíblico sobre os descendentes de Cã, o que na verdade se acredita é que Cã, ele não apenas olhou Noé nu, na verdade Cã tentou abusar sexualmente de Noé. Os descendentes de Cã, em seus cultos idólatras, sempre estavam envolvidos com o homossexualismo. Homem com homem. Isso é uma marca dos camitas ou dos cananitas. Então, talvez o pecado aqui tenha sido muito mais sério. Em reação a esse pecado, Noé fala: maldito seja Cã. Agora você vê que é uma linhagem que já foi amaldiçoada pelo próprio pai. A partir do versículo 6, nós temos a descendência de Cã. Capítulo 10, verso 6. Fala assim: estes foram os filhos de Cã: Cuxi, Misraim, Pute e Canaã. Estes foram filhos de Cuxi: Sebá, Avilá, Sebitá, Ramá e Sabactá, Sabtecá. Estes foram os filhos de Ramá: Sedã e Sabá e Dedã. Cuxi gerou também Nimrod. Esse aqui é o nome que nós precisamos observar. Cuxi gerou Nimrod, o primeiro homem poderoso na terra. Ele foi o mais valente dos caçadores, e por isso se diz valente como Nimrod. No início o seu reino abrangia Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de onde? Para onde é que Nabucodonosor levou tudo? Sineá é onde fica a Babilônia. Babel significa Babilônia. Babel e Babilônia são a mesma coisa. Então, Nimrod, ele se tornou um homem poderoso e que fez um grande império. E nele, no coração dele, havia uma ambição.
A ambição que está presente em todos os poderosos da Babilônia e em todos os poderosos da história. Conquistar o mundo, ter um reino universal, global, dirigido apenas por um absoluto soberano. Era isso que Nimrod queria, era o que Nabucodonosor queria, era o que vários imperadores romanos queriam e assim por diante. Então, agora vamos para o capítulo 11, versículos 1 e 8. 1 a 8. No mundo todo, havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em... Onde é? Sinear. Sinear, lá em Malaquias, é chamada terra de Nimrod, ou seja, Babilônia, Babel. Encontraram uma planície em Sinear e ali se fixaram. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Na verdade, eles fizeram uma estrutura com a mesma tecnologia de calefação, de impermeabilidade que tinha a arca. A arca era feita de madeira e era revestida de piche, justamente para não entrar água. Eles fizeram algo semelhante, só que usaram tijolos e revestiram com piche. Depois disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Essa expressão, não seremos espalhados pela face da terra, é muito importante, porque um dos mandatos da criação para o homem é que ele encha a terra, é que ele não fique parado, mas que ele vá e encha a terra. Eles queriam se concentrar em torno de um zigurate, uma torre em espiral que vai subindo, e eles esperavam alcançar os céus. Alguns dizem que essa torre teria não apenas a função de ser um memorial de grandeza para Nimrod e aqueles que estavam com ele, mas também um ponto de referência, um lugar que se pudesse olhar de onde quer que se estivesse, a fim de saber onde era o centro do mundo, e então voltar para lá, se encontrar novamente ali. Além do que, se eles estavam com medo de um novo dilúvio, construir uma torre alta que chegasse até os céus, revestida de piche, talvez fosse na cabeça deles um meio de salvação. Mas eles queriam tudo isso para ter poder, para ter reconhecimento, para que o nome deles ficasse famoso e eles não fossem mais espalhados pela terra. A Babilônia começa aqui. Esse aqui é o primeiro reino da Babilônia. Seu primeiro líder é Nimrod. Qual é o pensamento? É uma civilização que nasce com a disposição de se rebelar contra Deus, de ser exatamente independente do Senhor. O Senhor, então, dá a resposta no versículo 5. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor: eles são um só povo e falam uma só língua, e começaram a construir isso. Em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra, e pararam de construir a cidade. Veja, não era só a torre, era uma cidade. Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo o mundo. Dali o Senhor espalhou por toda a terra. A primeira resposta que Deus dá à Babilônia é destruindo-a completamente. Acabou o reino ali. Mas a Babilônia não acaba ali. Ela volta a se reerguer. Aqueles que conhecem história geral sabem que, por volta de 1800 a.C., houve um imperador babilônico chamado Hammurabi, que foi quem fez aquele código famoso, o Código de Hammurabi. A Babilônia não durou muito tempo, logo também foi destruída. Ela volta ainda. Os assírios a destroem.
ela retoma novamente, agora, nesse tempo de Daniel, em 605 antes de Cristo. Nós vemos que em todas as fases da história, Babilônia se torna forte, algumas vezes é abatida, se torna forte, algumas vezes é abatida, mas em todos os tempos ela carrega consigo essa ideologia contra Deus. É uma nação, uma civilização que cresce e se fortalece diante da ideia de ser contrária a Deus, de se rebelar contra o Senhor. Uma das grandezas da Babilônia que Nabucodonosor construiu, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, são os jardins suspensos da Babilônia. Mas não era só isso que havia na Babilônia. Perto do palácio de Nabucodonosor, da sua sacada, isso são os historiadores, arqueólogos que contam, ele mandou construir um zigurate, uma torre de 100 e tantos metros. Na ponta dessa torre, ela é uma pirâmide, só que não como as egípcias, elas são vários quadrados que vão diminuindo. E lá no topo, havia, no último pavimento, ele era todo revestido de um tipo de azulejo azul resplandecente. Contam os historiadores que Nabucodonosor ia sempre à sacada do seu palácio, olhava para aquela torre e falava: vejam a grande Babilônia que eu construí. Aquela ideia da torre, aquela ideia de ser independente de Deus, aquela ideia de rebelar-se contra o Senhor, estava no coração de todos os imperadores da Babilônia. A Babilônia, ela é tão presente na história bíblica que ela não fica restrita ao Antigo Testamento e, como eu falei, a uma civilização apenas. Quando nós chegamos ao final da história, a consumação dos tempos, lá em Apocalipse, novamente nós vemos a Babilônia, aqui chamada de a Grande. Vamos ao Apocalipse? No capítulo 17. Uma das coisas que João vê em sua visão do Apocalipse é isso que está descrito no capítulo 17. Um dos 7 anjos, que tinham os 7 taças, aproximou-se e me disse: venha, eu lhe mostrarei o julgamento da grande prostituta, que está sentada sobre muitas águas, com quem os reis da terra se prostituíram. Os habitantes da terra se embriagaram com a vinha da sua prostituição. Então o anjo me levou no espírito para um deserto. Ali vi uma mulher montada numa besta vermelha, que estava coberta de nomes blasfemos e que tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de azul e vermelho e adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Segurava um cálice de ouro cheio de coisas repugnantes e da impureza da sua prostituição. Em sua testa havia uma inscrição: Mistério, Babilônia a Grande, a mãe das prostitutas e das práticas repugnantes da terra. Segundo o relato aqui, essa visão representada por uma mulher montada numa besta era atraente para os povos, era sedutora para os povos. Por isso a figura de uma prostituta, bem vestida, rica, com bebida na mão, a fim de embriagar todos aqueles que seguem. A Babilônia aqui é apresentada não como aquela civilização do passado, mas como um símbolo de rebelião contra Deus, de impureza, do louvor àquela tríade maldita: dinheiro, poder
e sexo. A Babilônia, então, representa um sistema anticristo, uma civilização contrária a Deus. Bom, irmãos, tendo explicado isso, exposto essa, digamos, teologia da Babilônia, não é difícil compreendermos como a Babilônia está presente nos nossos dias. Que nós mesmos vivemos numa Babilônia. Não uma civilização babilônica, não debaixo do poder de Nabucodonosor, mas de um espírito babilônico que governa este mundo, de ideias babilônicas que governam este mundo. E quando eu falo este mundo, eu não estou falando de algo fora de nós. Eu falo de algo que está, no qual nós estamos inseridos e que está também em nós. Porque se você imaginar e olhar para o seu coração, examinar a si mesmo, você vai observar que muitas das ideias babilônicas são as suas ideias. Ideias de poder, de aceitação, de conquista, de enriquecimento, de prazer, de conforto. As ideias de que podemos conquistar tudo, que a vida é isso aqui, são as ideias da Babilônia. As ideias de quem está estabelecendo um reino para si mesmo. Nós estamos inseridos numa Babilônia, e o mais grave disso tudo é que a Babilônia também está inserida em nossos corações. A Babilônia na Bíblia não é apenas uma civilização, é uma maneira de viver, é um estilo de vida, é uma concepção, uma cosmovisão, é uma ideologia baseada nas coisas contra Deus. E ao estudarmos a história de Daniel, nós vamos ver como nós estamos muito próximo deles. Para nós encerrarmos, eu não terei tempo para expor todo o capítulo 1 hoje, e aqui o meu cronograma já quebrou, mas diz o seguinte, no versículo 8: Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Quando nós lemos isso na revista atualizada, diz que Daniel decidiu não se contaminar. Eu vou falar disso com mais detalhes na semana que vem, mas agora eu quero que você entenda com o que Daniel decidiu não se contaminar. Não foi apenas com um tipo de comida ou de bebida. A Bíblia nem fala que tipo de comida estava sendo servida aqui, se era pura ou impura. O que Daniel e seus amigos não quiseram se contaminar era com o sistema completo da Babilônia. É isso que nós vamos ver em todos os capítulos. Eles não queriam se misturar com a Babilônia, ainda que estivessem na Babilônia. Eles não queriam mudar o que eles eram, a forma como eles pensavam e a vida que eles deveriam ter só porque estavam na Babilônia, por mais fascinante que ela fosse. A primeira lição que nós tiramos de Daniel para as nossas vidas é: nós estamos sim na Babilônia e não temos como evitar isso. O próprio Senhor Jesus Cristo disse que pediu a Deus não para que nos tirasse do mundo. Isso não é possível, a não ser com a morte ou com a volta de Cristo. Mas nós vivemos no mundo, nós não podemos ir para o monte ou para os monastérios. Nós vamos estar no mundo, vamos servir no mundo, vamos estar com pessoas deste mundo. Contudo, nós não podemos nos contaminar com este mundo. A nossa mente e o nosso coração precisam manter-se fiéis a Deus. É disso que nós estamos falando. Vivemos em um mundo babilônico, mas não somos da Babilônia. Precisamos nos manter puros. E aqui há uma meditação sobre o que vamos fazer hoje, na ceia do Senhor. Porque
Quem nos resgata desse sistema babilônico? Quem é que nos tira daqui? A palavra de Deus aqui em Daniel diz que o que vai destruir todo esse sistema, de uma forma única, derradeira e para sempre, é uma rocha. Uma rocha que se desprende e vem e destrói tudo aquilo. Para você ter uma ideia, hoje não se tem sequer vestígios do que era a Babilônia no passado. Com muito esforço, os arqueólogos encontram aqui e acolá um tijolo com o nome Nabucodonosor. Com muito esforço, eles reconstruíram uma parte do palácio de Nabucodonosor. Porque quando Deus terminou com a Babilônia, não sobrou nada. Tudo isso irá passar. Deus irá fazer com que todos os reinos passem, mas o reino de Cristo será eterno. Melhor, ele é eterno. E aqui essa pedra que destrói é o nosso Senhor Jesus Cristo, é o Rei eterno. O Rei que vai reinar eternamente, estabelecer a sua ordem neste mundo. Para vencermos a Babilônia, nós dependemos de Deus. Nós temos que estar em Cristo. Cenas pitorescas, como a fornalha de fogo, como a cova dos leões, tão emblemáticas para nós. Aqueles homens que passaram por isso sobreviveram à fornalha e à cova, porque Cristo estava com eles. Porque Deus os livrou em Cristo Jesus. Daniel pôde sobreviver às loucuras de Nabucodonosor, porque o Senhor lhe deu inteligência. O que eu quero dizer, irmãos, é que, ao olhar para a ceia do Senhor, nós encontramos todos os elementos para sobrevivermos na Babilônia. Nós podemos viver neste mundo, com seu regime contra nós, porque é contra Deus, e ainda assim sermos vitoriosos, sem nos contaminarmos. Nós não precisamos da mesa do rei da Babilônia, uma vez que Cristo nos serve a sua própria mesa. Uma vez que nos alimentamos dele, do nosso Cordeiro Pascal, que fortalece a nossa vida para que sejamos vitoriosos nesse mundo. A Babilônia passou e vai passar definitivamente enquanto uma ideia contra Deus, mas o reino do nosso Senhor não passará. E quando você participar da ceia do Senhor, tendo em mente que está na Babilônia, você deve parar e pensar: como eu devo viver aqui? E se você chegar à conclusão de que há muita coisa para mudar, de que há muito a resistir, de que até aqui você tem se contaminado e precisa buscar a purificação, a ceia do Senhor nos dá tudo o que precisamos para isso. Ela é um meio de graça que nos ajuda a crescer em Cristo Jesus, a vencer o pecado, a pensar, a ter a mente de Cristo e então vencer este mundo que nos assedia tão poderosa e traiçoeiramente. Portanto, irmãos, nós precisamos nos preparar para vivermos neste mundo, mas não nos contaminarmos com ele. Este mundo tem uma ideia anticristo, mas nós seguimos a Cristo. Que Deus nos abençoe. Amém.